noite, galera. Paz do Senhor. Tudo bem com você? Como foi a sua semana? E aí, Clara, tudo bem com você? Tudo, e você, Bia? Eu estou bem, graças a Deus. A minha semana foi super legal, mas ela foi muito desafiadora, porque o tema que nós escolhemos para essa semana, ela veio de encontro comigo e mexeu muito, porque normalmente quando nós fazemos um tema que mexe na ferida é um pouco mais difícil desenvolver, mas claro, eu quero saber de você, como foi o seu desenvolvimento e afinal, qual é o tema de hoje? O meu desenvolvimento foi um pouco difícil também para mim. E o tema de hoje vai ser sobre o medo. E uma coisa que eu tenho muito medo é falar em público. E Deus tocou no meu coração para mim falar Mateus 14, que é quando Jesus anda sobre a água. Glória a Deus. Eu tenho muito orgulho da Clara, porque ela está compartilhando aqui que um dos medos dela é falar em público, né? E tem algumas pessoas aqui que nos ajudam, né? A gente fazer essas lives, o pessoal aqui da música. E ela está vencendo os grandes medos dela para estar fazendo isso. Eu tenho medo de barata, por exemplo. Já é um outro tipo de medo. Mas quantas vezes a gente deixa que o medo nos impeça de fazer algo? E eu estou extremamente orgulhosa da Clara, porque ela não deixou que o medo impedisse ela. Mas, Clara, como é que foi esse desenvolvimento? O que você entendeu dessa passagem sobre Mateus? Eu já, então, vou começar a ler ele aqui para vocês. Mateus 14, versículo 24. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele. O cenário que a gente vê aqui já dá medo. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Aqui eles falam que já é alta madrugada. O cenário já era de medo. E Jesus vem andando sobre a água. Então eles falam, é um fantasma. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se é tu, manda-me ir até o encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Naquele momento Pedro estava com muita fé. Tava tudo certo, estava acontecendo tudo do jeito que ele esperava. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. Então ali ele perdeu toda a fé dele, porque algo de ruim aconteceu. O vento, então ele ficou com mais medo ainda. E é o que acontece. Quando tá tudo certo na nossa vida, a gente procura, a gente tem fé. Mas quando algo de ruim acontece, a gente perde fé, a gente sente medo, a gente perde toda a segurança que a gente tinha. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou, e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Então, quando a gente busca de novo Jesus, Ele estende a mão e faz a gente voltar desde onde a gente parou e tentar de novo. Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, e dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Agora eles têm fé, porque eles viram que Jesus conseguiu salvar ele, dando tudo certo. Mas a gente tem que ter fé na nossa vida, mesmo quando está dando errado, porque a gente está passando por uma fase ruim, alguma batalha, e Deus está provando a gente. E Deus sempre vai provar a gente quando algo de ruim está acontecendo, para ver se a gente vai continuar tendo fé nele. E é isso, a gente tem que ter fé sempre na nossa vida, não só quando coisas boas estão acontecendo. Amém, glória a Deus. Te convido a fechar os seus olhos, nós vamos orar agora. Nós vamos pedir para que o Senhor tome o direcionamento desse culto de hoje. Você já pegou uma palhinha do que nós vamos falar? Deus é maravilhoso. Feche os seus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Jesus, eu te agradeço por esse culto, eu te agradeço pela tua graça e pela tua misericórdia, eu te agradeço pela vida da Clara, eu te agradeço pela vida de cada um que está aqui. Eu peço para que o Senhor visite cada um que está assistindo esse vídeo, eu peço para que o Senhor visite famílias, para que nessa noite, Pai, nós possamos ter um encontro com o Senhor, para que as nossas vidas possam ser transformadas, Jesus, para que nós possamos ouvir a tua voz.
Eu te convido, Espírito Santo, por gentileza, faça parte desse culto, nos visita, Pai, e que nós possamos entender, Pai. Eu te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor, agora vamos cantar um louvor a Ele, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Boa noite a todo mundo, a todo você que está em sua casa. Nosso culto já iniciou. Hoje eu tenho um convidado especial aqui, um amigo meu de longa data, o Daniel. Aceitou o convite para estar ministrando aqui com a gente. E a gente está aqui a tarde toda ensaiando, escolhendo as músicas com carinho, porque a gente tem o desejo de fazer o nosso melhor para Deus. Então que você possa reservar esse momento agora da sua noite, desse culto, não encarando isso aqui simplesmente como um momento de entretenimento, mas como se você estivesse aqui presencialmente dentro da igreja, que você continue com temor no seu coração de que você cultua não é as pessoas, nem ao pastor, nem ao templo, nem ao lugar, mas nós cultuamos a Deus. Então que você possa cultuar a Deus dentro da sua casa nesse momento, que você possa cantar a Ele, porque é com alegria que a gente faz isso nessa noite, amém? Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando o nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Oh, oh. Que o Senhor nos inunde nessa noite, Pai. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, alcance cada lar nessa noite, cada coração que se volta a Ti. Que nossas canções, Senhor, sejam apresentadas a Ti como algo santo e agradável, Pai. Que o Senhor possa nos alcançar no curar, Senhor, dos nossos medos, das nossas ansiedades,
das nossas dúvidas e tantos questionamentos, meu Senhor, que tantas vezes corrompem nosso coração e afogam a nossa fé, Pai. Mas nós descansamos em Ti e na confiança do Teu amor nessa noite. Nós entregamos os nossos corações em Tua presença, Jesus. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o Teu amor, sem o Teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou Seu Filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama, e Seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o Teu amor, sem o Teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou Seu Filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama, e Seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama, e o Seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim.
Que você continue confiando, descansando no amor do Senhor. Que o nosso medo nessa noite venha ser lavado pela paz que a presença do Espírito Santo nos concede. Que você abra seu coração, permita o seu lar ser transformado, a sua família, o íntimo dentro da sua casa, do seu coração, dos seus pensamentos dessa semana. Que eles sejam inundados pela chuva que vem da presença do Espírito Santo nessa noite. Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover, abre as comportas do céu e faz chover, faz chover, abre as comportas do céu. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover, abre as comportas do céu e faz chover, faz chover, abre as comportas do céu. Se pedimos, Jesus virá, e como chuva descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então chame, então grite, então clame por Ele. Faz chover, faz chover, abre as comportas do céu e faz chover, faz chover, abre as comportas do céu. Abre as comportas do céu. E aí, de novo, galera? Ai, meu Deus. Ai, Jesus, ai, Jesus, ai, Jesus. Aí, tudo bem com você, Iago? Tudo bem, Bia? Graças a Deus. E aí, Rafa, suave na nave? Suave. Gente, essa galera bonita que estava tocando aqui pra gente é o Ricardo, o Daniel, o Iago. O Daniel é convidado do Ricardo, graças a Deus pela vida deles. Quero muito agradecer, né, por eles estarem dispostos aqui a tocar e a engrandecer o nome do Senhor essa noite. Muito obrigado, galera, vocês são demais.
Que gostoso, né? Estar na casa de Deus. Vamos orar e vamos agradecer por esse momento. Você Vamos. ora, Rafa? Oro. Desculpa. Pai amado, muito obrigada, Senhor, por mais uma noite. Muito obrigada, Senhor, mais uma vez em Tua presença. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um que estiver assistindo, Pai. Pai, que o Senhor venha estar falando no coração de cada um, que o Senhor venha estar usando a vida do Iago, da Bia. Que o Senhor venha estar sendo presente nessa noite, que venha ser algo extraordinário na vida de cada um que estiver assistindo nas nossas vidas e nas nossas vidas, Pai. Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que irá fazer, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, coloca este culto em Tua presença, coloca este culto em Tuas mãos, Pai, que o Senhor venha se sentir à vontade neste lugar, Pai, e na casa de cada um, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Amém. A Clara já começou aqui, ela deu a abertura, né, do nosso tema, e como Deus é incrível, né, porque ela falou que tinha medo, né, de falar em público, e o Wildo chamou ela de primeira, ela falou, eu topo, e isso pra mim, eu não esperava, confesso que eu não esperava, e ela olhou assim, eu topo, eu fiquei mega surpresa, e Deus é muito bom, Deus é maravilhoso, mas, Iago, quero te fazer uma pergunta, porque essa pergunta tem a ver com o nosso tema, eu preciso fazer. Vamos lá. Fala um medo aí que você tem, que você possa falar aqui pra gente. Medo banal ou medo, nossa, que medo? Ai, meu Deus do céu, essa pergunta que ele faz. Sei lá, Iago, medo, mano. Muitas vezes, eu creio que, acho que já passou isso por todo mundo, por você que está nos assistindo também. Eu penso no meu futuro. Eu tenho medo de não ser realizado. E também o meu maior medo é de, no último momento da nossa vida, eu perder a salvação. Então eu tenho muito medo e me policio muito em relação a isso. Porque eu tenho pavor, medo de não estar na glória com Deus. Então isso, eu acho que todos deveriam ter esse medo. Não a gente não achar uma coisa normal, eu vou viver dessa maneira. Mas a gente tem que ter medo, porque ele virá. Então eu acho que esse é o meu maior medo, de um dia perder a salvação, ou desviar dos caminhos do Senhor, largar meus ministérios. Então isso é o meu maior medo. Amém, que bom que ele tem esse medo. Eu achei interessante que você disse, porque você falou que tem medo de não estar na glória. Muitas pessoas têm medo de estar no inferno, mas o nosso medo tem que ser de não estar no céu. Esse tem que ser o nosso medo, de não conhecer o Pai, de não conhecer aquele que me criou. Né? Eu não posso ter medo do inferno. Eu não vou fazer nada de errado porque eu não quero ir para o inferno. Eu tenho pavor de não estar no céu. Rafa, fala aí pra gente, um medo seu. Um medo meu? Nossa, eu acho que o meu maior medo... Deixa eu pensar. O meu maior medo não, mas um dos meus medos é fazer a faculdade e não conseguir exercer ela. Eu acho que é um dos meus medos, assim. Show. Esse é tenso. Não, agora a gente pergunta qual que é o seu maior medo, Bia. Né? Ela perguntou pra nós. Já que tá perguntando, não é mesmo? Agora responde pra nós. Essa semana eu fui muito confrontada com esse tema, porque eu tenho muito medo de não alcançar as expectativas que as pessoas colocam em mim. Esse é o meu maior medo. E eu falei isso pro Wildo, né? O Wildo é um cara insuportável, que a gente ama demais, que ele que tá lado a lado com a gente, ele que ajuda a gente, né? E eu falei para ele, Wildo, eu tô com medo de decepcionar, tô com medo. E isso me corrói por dentro, né? Pode ser no meu trabalho, na escola, eu tenho medo de não tirar uma nota boa, eu tenho medo da minha chefe olhar para mim e falar, não é isso que eu quero. Eu tenho pavor disso, esse medo é meio angustiante, não é? Sim, sim. Muito. Corrói muito a gente. Extremamente. Bom, falei um pouquinho já como foi a minha semana, né? Como foi tudo um pouco difícil, né? Eu fui muito confrontada porque a gente tem vários medos, muitos medos. E aí durante a semana eu comecei a me perguntar aonde esses medos vão me levar e aonde esses medos vão me bloquear. E aí eu comecei a estudar sobre o medo, né? Eu como estudante de enfermagem, pode não ser aquela master, mas a gente, né, se esforça um pouquinho. Fui estudar o que é o medo, como que ele age no nosso corpo, né? E aí eu descobri que o medo é muito importante, que o medo faz parte de nós,
O medo ele é importante para que a gente esteja sempre atento, para que a gente seja alerta, para que a gente não caia em ciladas. Então, o medo é importante. E a gente acha que o medo é muito ruim, mas, na verdade, ele faz parte de nós. Mas nós temos que ter aquele discernimento de saber até que ponto o medo ele vai me parar ou o medo vai me fazer ir à frente. E essa semana eu pensei muito nisso, né? Que quando o nosso corpo ele se sente que ele está numa situação de perigo, numa situação de risco, o nosso corpo ele vai responder de duas formas. Ele vai responder ou forma luta ou fuga, significa, né? Ou ele vai bater de frente com o medo dele, ou ele vai fugir do medo. Então a pupila dilata, você começa a suar, começa a tremer, daquela vontade de usar o banheiro, daquele frio na barriga. E antes de subir aqui eu estava sentindo tudo isso. Vocês estavam sentindo isso? Com certeza. Sim. É o medo. É o nosso cérebro avisando que a gente está em perigo e ele já está se preparando ou para correr ou para lutar, e seja o que for, o nosso corpo está preparado. Mas eu comecei a pensar e a buscar onde que eu vou achar referência na Bíblia que me fale sobre o medo e que me diga situações em que o medo ele foi bom, em situações em que o medo me fez ir para frente. Aí eu comecei a avaliar, comecei a pensar, e eu fui para uma passagem que eu sou apaixonada por ela, nós já falamos aqui. E eu quero falar dela de novo, porque para mim super bate. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra lá em Marcos, capítulo 5, o versículo, se eu não me engano, é o versículo 23. Vamos lá comigo. Tá aí, fácil, Iago? O quê? A passagem? Não, calma aí, acho que tá aqui rapidão. Marcos 5. Marcos 5, 23. Deixa eu ver o 23. Não, não é não. Não. Eu não vou achar aqui agora. Mas Marcos 5 eu vou explicar, né? Lá em Marcos 5, no versículo que eu não vou lembrar agora, mas eu sei de cor, fala que uma mulher tremendo de medo, né, com muito medo, ela se aproximou de Jesus, ela se prostrou e ela contou toda a verdade para ele. Para você poder entender isso, eu estou falando de uma mulher que estava com fluxo de sangue já havia 12 anos. Há 12 anos essa mulher já vinha sofrendo, né, com esse problema, e ela já tinha gasto todo o dinheiro dela procurando cura. Ela já tinha dado todo o dinheiro dela para médico, para remédio, e nada resolvia o problema dela. Mas ela ouviu falar que Jesus estava passando naquele lugar, que Jesus podia curar aquela mulher, então ela vai em direção a Jesus. Só que tem um pequeno detalhe. Dentro do contexto histórico de tudo isso que nós estamos falando, naquela época, quando uma mulher estava dentro do seu ciclo menstrual, aquela mulher ela era considerada uma mulher impura. Ela era considerada, não toca nessa mulher porque ela está muito nojenta, muito porquinha. Resumindo, era isso. Ela não podia tocar em ninguém, ela não podia ser tocada. Se ela bebesse água e eu bebesse no mesmo copo, eu já estava impura. Então, uma mulher, quando ela estava nesse período dela, ela era totalmente isolada da sociedade. Então, imagine isso por 12 anos. Por 12 anos, se ela tivesse um marido, o marido não tocava nela. Se ela tivesse filhos, os filhos não tocavam nela. Então, como que não estava o emocional dela, o físico dela? Mas ela ouviu falar que alguém poderia curá-la. Então, na minha cabeça, eu usei minha imaginação, imaginei que ela se vestiu toda, que ela se preparou toda para ir até Jesus. Porque se ela chegasse lá com os cabelos soltos e toda linda e maravilhosa para encontrar Jesus, talvez ela nem conseguisse chegar até ele, porque a multidão ia parar ela. Talvez ela sofresse sérias consequências por estar ali. A multidão ia olhar para ele e falar: o que você está fazendo aqui, mulher? Você é louca? Tá deixando todo mundo impuro aqui? Ela teve todo o cuidado para se aproximar de Jesus. Ela teve toda a cautela para se aproximar de Jesus. E é nesse momento que eu entendi que o medo faz a gente observar a situação melhor, para que a gente preste mais atenção a se aproximar de alguma situação, a tentar fazer algo na nossa vida. E relata que essa mulher, ela nem chegou na frente de Jesus, ela nem abraçou Jesus, ela tocou na bordinha da roupa de Jesus. E naquele momento ela foi curada. Ela usou a arma mais poderosa que nós podemos ter, que é a fé. Assim como a Clarinha disse aqui no começo do culto. Ela usou a arma mais incrível que pode existir, que é a fé. E Jesus para a multidão inteira. Jesus para tudo. E ele olha e fala assim: calma aí, para tudo porque alguém me tocou. Pedro olha para a cara de Jesus e fala: Jesus,
Como assim, Jesus? O Senhor está rodeado por uma galera e o Senhor quer me falar que uma pessoa te tocou? Jesus olha para Pedro. Pedro, relaxa. Eu sei o que eu estou fazendo. Alguém me tocou diferente. Alguém me tocou diferente porque de mim saiu virtude. Então, aí que entra, quando aquela mulher, sabendo o que tinha acontecido com ela, ela se aproximou de Jesus e, tremendo de medo, ela contou para ele o que tinha acontecido. A primeira palavra que Jesus disse para aquela mulher é: filha, a sua fé te curou. Talvez você não entenda o poder dessa palavra, mas quando Jesus a chama de filha, Ele está restaurando nela todo o emocional, todo o físico, tudo que um dia nela foi destruído, Jesus estava reconstruindo naquele momento. Mas porque o medo fez ela ter cautela a se aproximar dele. Eu fui também pensar em outros casos de medo. Eu não sei se você já leu o Salmo 55, mas o Salmo 55 ele está falando, Davi, ele está escrevendo. Ele escreve uma coisa tão bonita. Eu vou ler um versículo aqui, em nome de Jesus, esse eu vou achar, viu? Lá em Salmos, o capítulo 55... O verso 22, ele diz assim, ó: entregue as suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Davi, ele estava passando por um momento muito difícil. Ele estava com muito medo no momento em que ele escreveu esse salmo. Ele tinha sido traído pelo próprio filho. Ele estava sob uma pressão tão grande ali, mas naquele momento de tensão, de medo, de desespero, ele se lembrou de alguém que o amou primeiro, de alguém que cuida dele, e aí ele clama pelo Senhor. Ele clama por alguém que pode socorrê-lo. Eu pensei nisso e nessa semana Deus ele me confrontou de uma forma absurda. Porque às vezes nós vamos passar por algumas situações na nossa vida, algumas frustrações, alguns traumas, algumas coisas tão ruins que nós vamos ser tomados pelo medo. E quando nós ficamos de frente para alguma situação, a gente se fecha no nosso mundo. Porque o medo vai tomar conta e ele generaliza. E eu tenho uma grande dificuldade para fazer amizade. Porque eu já fui muito frustrada por muitas pessoas que disseram ser amigos e amigas. E eu fui muito frustrada nessa área. Então eu tenho muito medo de fazer novas amizades, porque na minha cabeça já está que eu vou ser frustrada de novo. E como dói. Mas é porque eu deixei que o medo tomasse conta. E eu ainda estou no processo de pedir ajuda ao Senhor. Eu ainda estou no processo de olhar para Jesus e se lembrar que Ele me amou primeiro e Ele pode melhorar isso aqui, Ele pode sarar isso aqui. Eu já falei isso aqui, eu tive sempre uma grande decepção em questão com um familiar. E hoje eu tenho muita dificuldade em me aproximar da minha família. E isso não é bom. Mas eu tenho uma grande dificuldade porque o meu trauma fez com que o medo tomasse conta. Mas e aí? Quem é esse Jesus que eu tanto falo se eu não vivo? Então eu estou numa grande luta aqui dentro de mim. Porque eu entendi que o medo não pode me dominar. Aquela mulher do fluxo de sangue não deixou o medo dominar ela. Davi não deixou o medo dominar porque ele se lembrou de que alguém cuida, que alguém abraça, que alguém ama. E eu preciso me lembrar disso. Esse é um trabalhar diário. Eu preciso me lembrar disso. Eu preciso deixar para trás aqueles traumas, tudo ruim. E eu tenho que aprender que o medo não pode ser maior que a minha fé. A nossa fé sempre vai estar com uma grande batalha com medo e eles vão ficar se chocando, mas eu tenho que me lembrar que aquele que morreu na cruz por mim, o preço foi muito alto para que eu deixe uma emoção tão ruim tomar conta aqui dentro. Deus ele falou profundamente ao meu coração e é isso que eu queria compartilhar com você, que nós temos grandes desafios no nosso dia a dia. Nós temos muitas coisas para vencer no nosso dia a dia, mas lembre-se que alguém te amou primeiro. Lembre-se que alguém olha para você, que alguém cuida de você. Se você acha que você está sozinho, se você acha que você não vai conseguir porque você está com muito medo, lembra da Clara. A Clara tem medo de falar em público e ela estava aqui.
ela foi a minha grande inspiração para hoje. Foi só você não, viu, Bia? Olha, e é verdade, a Clarinha se superou. Eu fiquei admirada. Amém. Muito interessante. Glória a Deus pelo que você falou, Bia. E eu creio que esse tema é um dos temas mais comentados no meio da sociedade, no meio dos jovens. E foi muito desafiante para mim, e eu creio que para vocês também. Mas eu me baseei lá em 2 Timóteo. Se você está aí com a sua Bíblia, abra comigo. No capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Então eu vou ler. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Na minha fala covardia, mas muitas Bíblias vai falar medo. Mas de poder e de amor e de moderação. Bia e Rafa, As perguntas do Iago. eu consegui, nesse texto, ver como que Paulo estava andando lado a lado com Timóteo. Porque Timóteo, ele foi um filho na fé para Paulo, ele foi um discípulo para Paulo. E eu creio que, através desse capítulo, desse versículo, eu vejo que, a um certo momento da vida de Timóteo, ele precisou do seu amigo, no sentido de medo. No entanto que Paulo escreve isso e fala, Deus não deu o espírito de medo. E é o que a gente veio falar aqui nessa noite. Deus, ele não quer dar um espírito de medo para você. Bia, Deus não quer dar um espírito de medo para você. Rafa, Deus não quer dar um espírito de medo para você, mas um espírito de autoridade, um espírito de ousadia. Amém. Se você que está nos assistindo, que você possa ter um espírito de ousadia, de proclamar, de viver o grande evangelho, como a Bia disse, que é muito difícil controlar as nossas emoções, mas elas estão ali, sempre tentando falar mais alto do que o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele está ali cuidando de você. E se você tenha medo, começa a pensar aí na sua casa. Começa a ver o que o Espírito Santo tem feito na sua vida. Porque Timóteo, ele foi um homem que teve medo. Por isso que Paulo escreveu isso. Mais para frente você vai ver que, creio que ele teve medo de liderar. Porque ele era um pastor que cuidava de uma igreja, ele era um ministro de Cristo, então ele teve medo. Então ele precisou entender isso, para que ele se posicionasse como líder. E você? Muitas vezes Deus tem ministérios, querendo para você tomar e falar, eu vou servir a isso, eu vou fazer isso. E muitas vezes o medo, ele te paralisa. E uma das características do medo é que o medo, ele paralisa o ser humano. E se você não tiver o Espírito Santo, o medo vai falar mais alto. E você vai ficar estagnado e você vai querer parar onde você está. Você não vai nem para frente nem para trás, mas você vai ficar parado. Mas o Espírito Santo, ele vem para isso. Para que você assuma o chamado dele. Que é a grande comissão, como lá em Mateus 28 fala. Que é ide, portanto, pregar o evangelho a toda criatura, como todas as pessoas sabem esse versículo. Mas não, a grande comissão não é só isso. Mas tira o medo, deixa o medo de lado. Não deixe que o medo fale mais alto. Eu creio que muitas vezes na vida da Rafa, da Bia, da minha vida, o medo muitas vezes falou mais alto do que o Espírito Santo. O medo tomou o nosso coração, tomou a nossa vida. Mas a gente veio aqui falar nesta noite que tem um Deus, que ele tira todo medo. A segunda característica que eu coloquei aqui na minha vida e entendi essa semana, é que o medo, ele tira você do propósito. Quantas vezes você está aí pensando, nossa, eu fazia tanta coisa dentro da igreja, hoje eu já não faço, hoje eu sou a expressão da pessoa, hoje eu sou um desviado, hoje eu parei de
de servir os meus ministérios, o medo ele faz isso. Ele faz você se desesperar, de largar tudo. O medo ele faz que você largue os seus ministérios, seu chamado e a sua missão. Porque ele não quer que você faça a vontade de Deus, mas ele quer que você corresponda ao medo. E o terceiro ponto, o terceiro ponto, não tenha medo de viver coisas extraordinárias. Porque o medo ele faz isso. Ele te bloqueia de você viver coisas extraordinárias. Deus tem tantas coisas grandes para nós, ministérios, talentos, dons, e muitas vezes estamos desesperados e deixamos o medo falar mais alto, não assumindo esses ministérios, esses dons, esses talentos que o Espírito Santo nos concedeu. E você, pensa aí onde você está. Eu não sei que momento que você está vivendo na sua vida, se é um momento ruim, não sei do jeito que você está. Mas se você enterrou os seus talentos, como lá, eu creio que Mateus, que um mestre pega e chama os seus escravos, os trabalhadores, e fala, ó, você vai administrar isso, você vai administrar aquilo, e você vai administrar isso. Só que tem um deles que enterra. Mas por que será que esse cara enterrou? Ele enterrou porque ele teve medo, porque ele pensou, eu creio que eu não vou conseguir multiplicar aquilo que o meu patrão me deu, o meu chefe me deu. E muitas vezes acontece isso na sua vida profissional. Muitas vezes o seu patrão sabe que você tem capacidade. E ele fala, que nem você falou, o meu maior medo é da minha chefe pensar de uma forma diferente. Muitas vezes pensamos assim, que nem a Bia falou. Deus ele quer dar, às vezes os nossos patrões pegam e falam, não, eu vou dar para essa pessoa essa tal tarefa porque ela tem capacidade. Mas o medo ele está corroendo dentro de nós, ele está nos paralisando tanto que a gente não liga para a opinião dele. Ele falou que eu tenho capacidade, mas a gente ouve o medo. Mas Deus não quer que você ouça o medo nesta noite. Deus quer que você tenha um espírito de intrepidez. Deus quer que você tenha um espírito de ousadia, um espírito de coragem. Quando eu penso em Davi, lá no pasto, cuidando das ovelhas, que era a coisa que ele amava fazer, foi convidado a chamar para guerrear, para representar o povo de Israel. E eu fico pensando, naquele momento, eu que cuido das ovelhas, lutar contra Golias? Mas o Espírito Santo estava tão do lado dele, que ele foi lá, com apenas uma pedra, nem espada, nem escudo, ele não foi com nada, ele com apenas uma pedra, ele tacou no gigante, e o gigante caiu. E muitas vezes Deus tem coisas extraordinárias na sua vida, e você recusa, por conta do medo. Mas Davi ele não recusou, ele falou, dá pelo menos uma pedra para mim que eu vou ensinar esse gigante quem eu sou e o Deus que eu sirvo. E muitas vezes você sabe o Deus que você serve, você vive dentro da igreja, você está experimentando algo com Deus e ainda o medo te consome. Iago, eu fiquei pensando que quando o medo toma conta, a gente é tomado por um complexo de inferioridade. Sim, obrigado, Bia. Isso é o que fica forte, né? Sim. A gente se sente menor que todo mundo. Então, eu não sou digno de tal coisa, eu não consigo tal coisa, mas na verdade é um complexo de inferioridade grandão. Sim. Lá dentro. E é exatamente isso. E eu creio que Davi pensou nisso. Eu não tenho capacidade, eu só sei cuidar de ovelhas. Eu não tenho capacidade de derrotar. Eu não tenho capacidade de representar o povo de Israel. Eu creio que Davi pensou nisso. Mas ele foi lá e enfrentou. Eu acho que ele lembrou, né? Que ele matou um urso, matou um leão e talvez, acho que, meu Deus. Ele falou, para mim, isso daí é fichinha. Mas eu creio que no momento, quando ele foi convidado para derrotar Golias, eu creio que ele teve um medo. E se ele não tivesse no Espírito Santo, ele não ia guerrear. E muitas vezes é assim, Deus te dá uma batalha para você fazer, para você lutar, e muitas vezes desistimos, retrocedemos.
por conta do medo. Outra coisa, não tenha medo de ser cristão. Muitas vezes temos medo de ser cristão, de nós se posicionar como um cristão no meio da sociedade das pessoas, porque a gente vai ser excluído. Porque se a gente se posicionar no meio de pessoas que têm a opinião diferente de você, nós vamos ser excluídos, vamos ser arrancados, não vamos estar de acordo com a sociedade. Porque a sociedade vai dizer que nem a Bia fala, ser cristão é chato. A sociedade vai dizer isso. Mas não. Quando você entra neste amor, experimenta deste amor, não há medo, não há ansiedade, não há nada que te atrapalha para você viver algo novo com Deus. Então, o Espírito Santo, Ele quer que você tire o medo. Mas o medo ele é muito necessário, como a Bia falou, para que nós tomamos certas decisões na nossa vida. O medo ele nos avisa em certos caminhos que a gente tomamos. Então, Paulo falou para Timóteo, Deus não deu um espírito de medo, mas um espírito de ousadia. Então você jovem, você pessoa mais velha, não tenha medo. Não tenha medo de viver coisas que Deus tem para você. Bia, não tenha medo de viver coisas extraordinárias. Rafa, não tenha medo. Muitas vezes eu deparo e fico pensando na minha vida, Deus, será que só eu quero ganhar multidões? Será que só eu quero fazer dessa maneira, desse jeito, do teu jeito, ó Pai? Mas eu sei que tem jovens aí, pessoas que estão cheias do Espírito Santo, que têm o mesmo foco do que eu. Então não deixe que o medo fale, não, você não vai ganhar almas. Não deixe que o medo fale, não, você não serve para estar dentro de um ministério. Você não serve para estar dentro de uma igreja. Não ligue para que a sociedade fale para você, não, ser cristão é chato, vamos viver coisas do mundo. Não, porque isso é tudo passageiro. Deus tem coisa melhor para você. Deus quer que você viva coisas que não sejam momentâneas, mas coisas que sejam eternas. Glória a Deus. No entanto, que Deus chama a gente para viver na eternidade, porque Ele tem algo melhor para nós. Tem muita gente que não vive algo extraordinário, não experimenta de Deus, porque elas entendem Deus como medo. Porque elas, que nem a Bia falou, ela foi um dia fragmentada, um dia ela passou por problemas na casa dela, que ela cria um medo, e ela cria um bloqueio. E muitas vezes você está aí pensando, Deus Ele não gosta de mim, eu pequei, fiz isso e aquilo. Isso é medo. Outra passagem que eu lembro muito é de Pedro. Eu fico imaginando Jesus lá, no meio dos discípulos, falando lá de que ele morreria. E Pedro simplesmente pegou e falou, Deus, se você morrer, Jesus, né? Se você morrer, eu te protejo. O que Jesus responde para ele? Arreta, Satanás. Porque Pedro estava indo contra a vontade de Deus. E quando temos medo, fazemos que nem Pedro. Queremos fazer do nosso jeito. Porque o medo ele corrói dentro de nós. O medo ele está falando mais alto do que o Espírito. Mas eu vim falar para você nessa noite que o medo não pode falar mais do que o Espírito. Deixa o Espírito Santo te usar. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa o Espírito Santo dar ministérios na sua vida. Porque você vai gerar frutos. Você vai gerar pessoas. Você vai gerar almas. Não deixa que o medo te paralise. Mantenha o foco. Eu vou fazer de acordo com a palavra de Deus. Eu vou querer isso para minha vida, se Deus permitir. Mantenha o foco. Não fica com medo. Porque o medo, ele pode levar você para um abismo, que muitas vezes você não tem volta. Então foi isso que Deus compartilhou na minha vida. Amém. Eu vou parar por aqui, que senão esse tema Ele é vai muito longe. longo. Vai longe A gente aqui. vai longe. E eu quero ouvir a Rafa falando mais um pouco. Eu quero que ela fale. E que você tire todo o medo que está dentro de você. Agora eu passo a palavra para a Rafaela. Ai, galera. Bom, meditando sobre medo, Jesus me levou lá para 2 Timóteo 4:5. 2 Timóteo, parada de sucesso, hein? Timóteo tá, ó. Quase igual eu, viu? Bom, se você está com sua Bíblia aí, por favor, abre, se junte a nós, que fala assim:
Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. E aí eu estava vendo aqui o Iago falar sobre o ministério, que pessoas abandonam e tudo mais. E eu fiquei pensando, porque quantas vezes a gente não desiste de algo por medo? Sabe? Teve um dia que eu fiquei com muito medo, porque Deus me deu algo na minha mão, e eu falei assim, Deus, eu não vou conseguir. Eu não vou, falei, não vai, não dá. E eu cansei, porque tipo, o medo me parou. E aí Jesus me fez lembrar disso, e aí eu falei, nossa, Deus, tá bom. E é que nem a Bia falou, quando você vai falar de algo que mexe com você, dói. Dói porque, às vezes, é muito fácil chegar aqui em cima, vocês às vezes pensam assim, nossa, mas eles estão falando e tudo mais. Mas, gente, pode ter certeza que pra gente estar aqui falando é porque doeu muito na gente. Acho que esse tema foi o mais difícil pra mim. Foi o mais difícil, porque mexe muito com nossas pessoas. E aí, eu falei assim, tá bom, Deus, a gente já fala sobre medo, o Senhor me levou lá pro meu passado, mas o que o Senhor quer falar? Porque, Bia, eu já fui como você. Eu sou como você, tenho medo de criar novas amizades. Porque eu já fui muito frustrada em amizade. Muito. E Deus me levou porque a gente tem mania de criar uma armadura depois disso. Depois de cada frustração que a gente passa, a gente começa a criar uma armadura. E aí Deus me levou, falou sobre vulnerabilidade, porque eu sou esse tipo de pessoa. Eu sou o tipo de pessoa que pega... você me magoou? Tá bom, tudo bem, te perdoo, tá tudo certo, sem problemas. Foi uma frustração, beleza, vamos continuar, mas aqui já criou uma armadura, sabe? Volta a conversar normal, sem rancor nem nada, mas ali já criou já criou uma barreira. E aí, além de criar uma barreira com a pessoa, você cria barreira com outras pessoas que você nunca viu na sua vida. Sim. E aí eu falei assim, tá bom, Deus, vamos lá. E Deus falou comigo sobre vulnerabilidade. Porque o medo faz com que a gente se torne vulnerável. O medo, ele chega no momento que você está mais sensível. Uma ansiedade, quando ela chega, ela te torna a pessoa mais sensível do mundo. Assim como o medo. Até porque quando você está com medo, você fala assim, meu Deus, eu vou, eu fico. Você fica com aquele medo. Você dá algo dentro de você que você fica tão vulnerável que você não sabe se você vai para frente, se você para, se você corre para trás, você não sabe para onde você vai. E aí Deus falou para mim assim, porque eu lembro de quando o Wildo me chamou para subir aqui em cima pela primeira vez. E me deu um medo muito grande. Porque eu morria de medo de expressar o que Deus falava comigo, sabe? Eu morria de medo das pessoas olharem para mim e falar assim, tá, mas quem é ela para estar falando tudo isso? Tipo, nossa, quem diria? E eu falei assim, não, Deus, eu não vou. E aquela sensação começou a me corroer, que eu catei, eu falei assim, Deus, tá bom. Eu dobrei meus joelhos, fechei a porta do meu quarto e falei assim, Deus, é isso que o Senhor quer para mim? Eu falei, tá bom, eu vou. Só que eu preciso ir, mas eu tenho que ter certeza que o Senhor vai estar comigo nisso. Porque sozinha eu não vou conseguir. E eu percebi que todo momento que a gente sente algo, um medo, uma ansiedade, uma frustração, você já parou para perceber que é o momento que a gente está mais sensível? A gente está mais vulnerável do mundo. E é nesse momento que eu percebo que o nosso relacionamento com Deus mergulha. Sabe? Que as águas param de bater no nosso tornozelo, param de bater no nosso joelho, param de bater nos nossos ombros e a gente mergulha de cabeça. Porque é nesses momentos que muita gente fala assim, eu já vi várias pessoas falando isso, que é no deserto que Deus trabalha a gente. E aí eu falei assim, Deus, o Senhor quer falar sobre vulnerabilidade, mas o que eu vou dizer para as pessoas sobre isso? E aí Deus falou para mim assim, só vai. Fica aí, só vai, tá aqui. Eu falei, tá bom. E a vulnerabilidade fez com que eu criasse um relacionamento com Ele. Todos os dias. Porque a todo momento que o medo vem, eu fecho a porta do meu quarto e oro. E muitas das vezes o medo não vem, tipo assim, eu tô com medo de, eu tô com medo de ir ali na esquina, sabe? Tô com medo de ser roubada. Mas quando o medo ele vem, às vezes você pode estar no trabalho, porque você está com medo da sua chefe te falar alguma coisa. Às vezes você pode estar na escola com medo da sua nota da prova. Às vezes você pode estar no microfone aqui falando com pessoas e você está morrendo de medo. E é nesse momento que eu lembro que o Guido fala que a passagem que fala fecha a porta do teu quarto e ora, não é o seu quarto, é a mente.
Porque a todo momento, por mais que você não esteja falando com ele verbalmente, mas seu cérebro, mano, sua mente tem que estar lá nele. Quando eu entendi isso, tudo mudou pra Tudo mim. muda. Porque Nossa. a gente tem a noção de que precisa ser um lugar físico, né? Não precisa ser um lugar físico. Cara, eu não preciso estar no meu quarto. Eu não preciso estar no meu banheiro. Eu posso simplesmente estar no meu trabalho, fazendo as coisas e estar aqui, ó, com a minha mente nele. E aí eu falei assim, tá bom, Deus, beleza, vamos lá. E eu queria dizer pra você que eu quero perguntar pra vocês e pra todo mundo, o que Deus confiou a vocês? O que Deus confiou a vocês? Aonde está a sua confiança? E aonde está a sua vulnerabilidade? Porque Deus me levou para as passagens dos talentos. Porque às vezes Deus nos dá talentos, nos dá pessoas para cuidar e a gente esquece. A gente simplesmente acha que a gente tem que crescer espiritualmente, a gente esquece das pessoas. A gente finge que nada está acontecendo. E eu falei para Deus, eu falei assim, Deus, o Senhor me deu um ministério que eu amo de paixão. E eu acabei me afastando por medo do que as pessoas iam falar para mim. Com medo do que, por mais que as pessoas às vezes me elogiavam, por mais que as pessoas falavam de mim, o meu medo, ele infelizmente foi maior. E eu falava assim, Deus, e tem uma situação. E aí, quando a gente está no relacionamento... E, tipo, foi uma época que eu estava tendo um relacionamento com Deus, mas eu acho que eu nunca imaginei que eu ia ter um relacionamento tão íntimo com Ele como eu estou tendo agora. Porque Ele simplesmente pegou e me chacoalhou. Ele falou assim, presta atenção. Olha para onde você está indo. Olha, foca em mim. E aí, todo momento, eu vou naquela passagem de Pedro, que Pedro estava lá andando sobre as águas, ele tirou o foco de Jesus e mergulhou. E simplesmente ele se afundou. Porque eu me lembro disso porque parece que eu vivi isso. Porque foi um momento que eu estava muito... Eu falava assim, nossa, Deus, eu estou aqui, nossa, eis-me aqui, vamos lá. Eu tinha os ministérios e tudo mais, mas chega uma hora que cansa. E aí eu falei assim, Deus, meu medo está sendo maior, o que eu faço? E eu dobrei meus joelhos, eu comecei a orar e eu falei, Senhor, me dá força, porque força é o que eu preciso. Eu preciso confiar. Eu preciso confiar que o que o Senhor vai fazer daqui 1 ano vai se realizar, porque o seu propósito para a minha vida é maior do que o meu medo. Eu preciso confiar que, independente do que você fale, do que as pessoas vão falar para mim, na verdade, vai ser menor de tudo, porque o Senhor sabe quem eu sou e eu sei quem eu sou em você. E aí eu falei assim, beleza. E aí Deus me trouxe uma lição, e ele falou assim, e aí o Iago estava falando de ministério. E Deus tinha me dado uma frase que é assim, você só vai permitir que Deus faça algo na sua vida a partir do momento que você se torna vulnerável. Porque é através da vulnerabilidade que a gente se aproxima dele. É quando o medo vem, você se ajoelha nele, você ora na sua mente, seja onde for. É na hora que dá ansiedade que você corre para os braços dele, porque ele está de braços abertos, porque ele te ama e o amor dele é infinito. É quando você simplesmente está no momento que você fala assim, Senhor, o que eu faço aqui? Porque eu não tenho o que fazer. Eu estou morrendo de medo, eu não sei se eu saio da minha zona de conforto ou não. E aí vem algo que vários pastores falam, que é o momento que eles ilustram de Jesus com a carriola. Eu imagino que Jesus está numa corda e ele está lá com a carriola andando em cima da corda. Aí não tem ninguém na carriola, ele está lá com a corda, ele vai, ele volta e todo mundo lá aplaude. Uhul, nossa Jesus, você consegue. Uhul, glória a Deus. Mas quando Jesus te estende a mão e fala assim, sobe em cima da carriola, você nega, porque você tem medo. Você não sabe se você vai cair da carriola, você não sabe se pode ter um abismo lá e você vai cair naquele abismo. Só que ele vai te mostrar e falar assim, não filho, vem comigo, porque eu sou quem eu sou e você não vai cair. Vem comigo. E você muitas das vezes vai falar assim, não Deus, eu não quero porque aqui está confortável. Aqui eu estou bem, eu estou vendo, eu estou bem, eu estou tranquila. Eu não preciso subir na carriola. Só que você esquece que se você quiser mergulhar em Deus, você tem que subir na carriola. Você esquece que muitas das vezes é através de pequenas coisas que a sua experiência com Ele, as águas vai parar de dar no seu joelho, no seu tornozelo, no seu ombro e você vai mergulhar. Muitas vezes você vai mergulhar em Deus e você vai falar assim, Deus, tá bom, eu mergulhei. E agora? Chegou a hora, tá. Fui lá, mergulhei. Mas eu não sei se vai ter peixe, se vai ter tubarão, eu não sei o que vai ter dentro daquele mar. Mas eu sei que eu estou com o Senhor. E o medo me traz muito a questão de confiar. Porque lá em 1 João 4:18 vai falar assim,
Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. E aí isso me fez pensar, falei assim, Deus, se eu sinto medo, o Senhor fala que através do Senhor se esvazia, será que eu realmente tenho intimidade que eu achava que eu tinha? Será que eu realmente de fato te conheço? Será que de fato eu sei quem eu sou no Senhor? Porque o Senhor fala que somos filhos. Cara, a gente é filho, a gente teme por coisas bobas, sabe? E muitas vezes a gente tem medo de pegar cargo, muitas das vezes a gente tem medo que as pessoas vão dizer pra nós, porque dói. Quando as pessoas apontam pra gente. Dói. E aí eu lembro de quando Jesus... E muitas pessoas falam esse ditado, na verdade. Que, cara, se Jesus não agradou o mundo, quem sou eu pra agradar? Porém, eu imagino que, mesmo assim, é algo que dói. Porque quando a gente se torna vulnerável, porque não é tão fácil... Bia, que não tá fácil você ter vindo aqui e se tornado vulnerável para falar com as pessoas do que te dói. Claro, eu imagino que não deve ter sido se tornar vulnerável para subir aqui e enfrentar o medo dela. Sair da sua zona de conforto. Porque sair da zona de conforto dói. Você ter algo com Deus... Muitas das vezes ele vai pegar, você é um vaso nas mãos dele, ele vai te quebrar inteirinho, ele vai te remoldar todos os dias se for necessário e vai doer. Para que você chegue aonde ele quer chegar. E quando eu vou para Timóteo, ele fala que quando nós estamos nele, em Deus, né, que Paulo ensina a Timóteo, e ele fala assim que quando nós estamos em Deus, a gente tem que levar as boas novas, cumprir nossos ministérios, porque nós confiamos plenamente dele e não há medo em nós. E eu fiquei me perguntando o que faz pessoas abandonarem tudo que tem aqui para ir para lugares para levar a palavra de Deus. Porque, cara, elas não, eu tenho certeza que elas sentiram medo, mas naquele momento elas se lançaram nos braços de Deus e falou assim, tá bom, Deus, eu só vou pegar e vou. Não me interessa, foi como se fosse um momento de loucura, mas não foi um momento de loucura, foi um momento do perfeito amor que elas realmente conheceram e souberam quem Deus é. Porque elas simplesmente largaram tudo, muitas vezes elas poderiam estar ganhando um salário razoável, um salário muito bem, elas simplesmente largaram o carro delas, largaram a casa delas, largaram tudo e foram, sei lá, foram viver na África, em favor para falar de Deus para as pessoas, para falar o que transborda dentro do coração delas. E isso me mexeu muito comigo, porque isso é uma coisa mais linda do mundo, você sentir que você realmente conhece o amor de Deus. Eu não estou falando para você largar tudo aqui e ir para lugar nenhum, gente. Eu só estou falando para você realmente conhecer o amor dele. Porque quando você conhece o amor dele, ele vai lançar fora o medo. Só que nós somos humanos. A gente é humano, a gente sente medo. É normal. A gente vai ter ataque de ansiedade, a gente vai ter medo, a gente vai querer, muitas das vezes, se enfiar de volta dentro do útero da nossa mãe e falar assim, Senhor da glória, Jesus, não dá, não consigo. Pessoas, às vezes, muitas das vezes, Satanás vai usar pessoas para falar para você que você não vai conseguir, porque você está com medo. Mas aí eu lembro daquela cena, uma imagem que é dos leãozinhos indo, aí eles vão lá para o campo de oração, e aí eles voltam como um leão. E aí eu falo que o quanto a oração, o relacionamento com Deus nos ajuda. O quanto muitas das vezes você está sentindo medo, você está indo na sua mente falando, Deus, ó, me ajuda, porque, cara, eu preciso. E você se torna um leão e você manda todo mundo, não quero saber de ninguém, o mundo está pegando fogo em volta de mim, mas eu estou lá, firme e forte em Deus e eu estou indo com foco nele. Amém. Sabe? E isso faz com que o medo vá embora. Porque é o meu momento com ele. Muitas das vezes a gente esquece quem ele é e o que ele é capaz de fazer em nossas vidas. E muitas vezes a gente não aceita o que ele quer nos dar, sendo que o que ele vai nos dar é muito maior do que a gente quer. Sabe? E o meu maior medo, o meu maior medo mesmo que me falaram do meu chamado, e eu fiquei com medo de conhecer o meu chamado, porque é um desafio. Eu fiquei com medo de falar assim, Deus, eu vou ter que largar tudo aqui, talvez ir para lugar longe, eu vou ter que abandonar meus pais, vou ter que abandonar minha família, e eu vou ter que ir para longe. Como? E aí Deus veio trazer 2 Timóteo para mim. Cara, lança seu medo em mim. Se aprofunde em mim, que o resto eu cuido. E foi o que ele trouxe para mim. Que, cara, se eu mergulhar todos os dias, me tornar vulnerável a ele, não a pessoas, mas me tornar vulnerável a ele, ao toque dele, se sentir sensível com ele, a minha vida tá... Eu tô no céu. Eu tô no céu. Porque é ele quem faz, é ele quem cuida, e é ele quem protege, é ele quem ama. E por mais que a gente erre todos os dias, a gente acorda, se rende a Deus,
A gente vai viver nosso dia, a gente vai falar muita coisa errada, às vezes a gente vai ter muitas coisas que a gente nem percebe, e mesmo assim Ele vai nos amar e Ele vai falar assim, filho, tudo bem, volta ao primeiro amor e vamos continuar. Pede perdão e segue. Vamos embora, pega aqui minha mão e vamos caminhar junto, porque nessa caminhada eu tô contigo e nada vai te abalar. Se socorre em mim, que o resto eu cuido. Então é isso. Amém, glória a Deus. Amém. Vou chamar os meninos para a gente tocar mais um louvor. Vamos fazer uma oração, Iago, vamos E agradecer aí a gente Deus. vai fazer a oração enquanto eles chegam. Amém. Querido Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor falou conosco nesta noite. Obrigado porque o Senhor usou a cada vida aqui, ó Pai. Mas, Senhor, que todos que estão nos assistindo, todos que estão aqui, ó Pai, Senhor, as pessoas possam lançar fora o medo, ó Pai, e possam confiar em Ti, Senhor. Que o Senhor venha derramar a Tua graça, venha derramar o Teu amor, Senhor, sobre cada coração, ó Pai. Porque quando experimentamos desse amor, não temos medo, não temos ansiedade, Senhor. E pedimos que todos, Senhor, que está nos assistindo, eles possam, Senhor, viver este amor, experimentar deste amor, porque este amor vai fazer a nossa fé ficar inabalável. Este amor vai nos blindar com a couraça da justiça, Senhor. Pai, pedimos que o Senhor leve, Senhor, abençoe a cada um, Senhor, que está nos assistindo, a família, a cada integrante, ó Pai, e abençoe a cada pessoa, ó Pai, que cada pessoa, Senhor, possa estar no centro da Tua vontade, ó Pai, e que todos venham Te buscar e Te agradecer ao Teu santo nome. É isso que pedimos, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Espero que Deus possa ter abençoado a sua vida nessa noite através dessa palavra. E que você possa romper barreiras e lugares em Deus, não se permitindo se tornar escravo do medo, porque às vezes a gente coloca tanta coisa na cabeça e é isso que nos afasta do Senhor, mas existe uma palavra que diz que nós devemos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Que você possa trazer à sua memória nessa noite a presença do Espírito Santo, que te envolve quando você abre o seu coração e descansa nele. Que ele é bom demais. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor.
Tu és a fonte, Senhor. Pois vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Vamos orar para encerrar hoje, galera. Fechem seus olhos. Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um culto abençoado. Pai, muito obrigada pela vida de cada um que está nos assistindo. Pai, muito obrigada, Senhor, pela vida dos meninos. Pai, muito obrigada, Senhor, pela sua boa vontade perfeita e agradável, Pai, que o Senhor tem dado em nossas vidas. Pai, muito obrigada, Senhor, por cada dia mais podermos estar em tua presença, te conhecendo. Pai, muito obrigada, Senhor, pelo favor que o Senhor nos deu como filhos. Pai, muito obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo que irá fazer em nossas vidas. Pai, muito obrigada por esse culto, muito obrigada pela tua presença ter se manifestado aqui. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um que está presente aqui e levar embora para casa em paz e segurança. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um que está nos assistindo. Que o Senhor possa protegê-los, que possa ser uma semana abençoada para cada um, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, coloca a vida de cada um em suas mãos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e te agradeço. Que toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, galera. Fica com Deus.